Analista Fernando Schuller faz alerta duro. Decisão no caso do Banco Master mostra que nada vai mudar. Mesmo com a pressão popular crescendo, uma decisão recente mostrou por que apostar em mudança seria uma ilusão. Uma análise contundente voltou a esquentar o debate institucional. Segundo o comentarista, apesar de uma postura mais crítica da sociedade diante dos últimos acontecimentos, é ilusório acreditar em autocontrole interno. Ele cita como exemplo uma decisão tomada no fim de dezembro envolvendo nomes centrais do caso do Banco Master, que reacendeu suspeitas e frustra expectativas de correção de rumos. O episódio reforça a percepção de que a crise está longe de acabar. Pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Então dá aquela forcinha aí, se inscreve no canal, já dá aquele like aí na confiança que a gente começa o vídeo aqui justamente com o analista Fernando Schuller falando de como as eleições de 2026 deverão funcionar. Vamos ouvir. Tudo bem, aqui. pessoal? Um rápido comentário nesse quase final de ano, quase início de ano eleitoral de 2026. Sejamos realistas, o jornalismo brasileiro assumiu um tom bastante crítico nesse final de ano, especialmente o jornalista Malu Gaspar, o jornalismo investigativo, que é uma função do jornalismo numa grande democracia. Uma parte importante da sociedade assumiu um tom bastante mais crítico em relação a atitudes do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos lá, a ideia de que vai haver algum recuo por parte da Corte, a tão sonhada autocontenção do Supremo, que a gente escutou falar tanto nos últimos anos, parece perfeitamente ilusória. A própria atitude do ministro Toffoli de convocar esta acariação agora na virada do ano, com o Banco Central, Vorcar, preservação de um processo que interessa à sociedade brasileira como um todo, em sigilo absoluto. É um tema que envolve dinheiro público, que envolve autoridades, que envolve uma enorme fraude, porque a sociedade brasileira não pode acompanhar isso, como acompanhou tantos processos nos últimos anos. Uma nota do ministro justificando, enfim, as denúncias, etc., explicando e nada mais. Me parece perfeitamente ilusório de que haverá algum recuo, de novo, alguma autocontenção por parte da Suprema Corte. Um problema que é reconhecido dentro do próprio tribunal. Se o ministro Fachin não identificasse que há um problema de conduta, um problema ético dentro da Corte, por que colocaria como prioridade da sua gestão ter um código de conduta, ter um código de ética? Tema que está longe de ser consenso dentro, de novo, da própria Corte. Também a ideia de que haverá um controle externo, que o Senado Federal, que não controlou nada nos últimos anos, começará a partir exatamente no ano eleitoral fazer algum tipo de controle, parece perfeitamente ilusório. O que mudará a atitude por parte da Procuradoria-Geral da República em relação a todos esses acontecimentos, a toda esta postura do Supremo Tribunal Federal, a todas as denúncias, me parece também perfeitamente ilusório. O que existe de fato e que é a grande virtude de uma democracia, uma coisa chamada eleições em 2026, um ano eleitoral. Este tema institucional estará no centro da pauta. Isto, em tese, não deveria ser assim. Em tese, o que é o grande tema de uma eleição presidencial para o Executivo, para governadores, a Presidência da República, o Congresso Nacional? Temas de política pública, educação, tema econômico, tema social, combate à pobreza. O Brasil é uma república um pouco diferente em termos de contexto. Nós temos um problema institucional, nós temos um problema de equilíbrio entre poderes, nós temos esta ideia que se criou nos últimos anos que foi necessário relativizar garantias institucionais, normas da própria democracia para salvar a própria democracia, enfim. E isto, de alguma maneira, justificou todas as ações do Supremo. E eu sempre digo, se foi necessário flexibilizar regras, procedimentos, o Estado de Direito para salvar a democracia há 1, 2 ou 3 anos, ou 4 anos, por que não seria agora? Não há novas urgências? Por que não seria importante daqui a um ano? Por que não seria importante durante o próprio sistema, o momento eleitoral que a gente vai viver em 2026? O fato é que a sociedade terá que decidir isso nas eleições. As eleições funcionarão, entre muitas coisas, como um plebiscito sobre a ação do Supremo Tribunal Federal no Brasil nos últimos anos. Entre outras razões, pela proximidade do atual presidente com a maioria do Supremo, o presidente acaba sendo vocalizador político dessas atitudes do Supremo,
e a sociedade vai decidir. Quer um Senado que tenha uma postura de controle diferente da atual, quer um presidente da República que tenha uma visão alternativa em relação a todo esse processo. Isso dá uma coloração toda especial, uma importância histórica, institucional nesta eleição. Um presidente que vai indicar mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e uma casa legislativa que vai ser renovada numa ou noutra direção. Uma adesão cabe à sociedade brasileira. Tomara que a gente tenha um debate amplo, livre, sem a edição por parte do Estado brasileiro, como em grande medida a gente teve em 2022, e a partir dali a sociedade vai dar a sua decisão. Mas vamos lá, este autocontrole, esta regulação, essa mudança de rumos nas eleições de 2026, a sociedade dará o seu veredito. Por hora, deixo aqui meu desejo de um grande 2026 para todo mundo. Grande abraço. Pessoal, por isso que é tão importante fortalecer esse canal, então já dá aquele like, já se inscreve nesse canal para justamente fortalecer a ideia da direita aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.